O milionário acreditava que estava fazendo a coisa certa. Proteger a filha era sua única prioridade desde que o mundo dele desabou. Viúvo recente, dono de uma fortuna construída ao longo de décadas, ele acordava todos os dias com a mesma certeza: ninguém jamais cuidaria da sua menina como ele cuidava. Por isso, quando decidiu esconder câmeras pela mansão, não achou que estivesse exagerando. Achou que estivesse sendo pai. A casa, uma construção ampla e silenciosa em um bairro nobre de São Paulo, havia se tornado grande demais depois do acidente. Os corredores ecoavam lembranças, os móveis pareciam ocupar espaço demais, e o quarto da criança era o único lugar onde o tempo ainda fazia sentido. Ali, deitada em um berço adaptado, estava sua filha de apenas 11 meses. Desde o acidente que tirou a vida da mãe, a menina não mexia as pernas. Os médicos haviam sido diretos. As lesões na coluna eram graves. As chances de ela voltar a andar eram mínimas. Ele se recusava a aceitar aquela sentença. Mas também não conseguia dormir em paz. Nos últimos meses, nenhuma funcionária havia ficado por muito tempo. Algumas alegavam cansaço, outras diziam não ter preparo para lidar com uma criança especial. Havia também as que simplesmente desapareciam, deixando bilhetes constrangidos e pedidos de desculpa. A cada despedida, a desconfiança crescia. A cada nova entrevista, o medo aumentava. Foi nesse contexto que a faxineira apareceu. Ela chegou numa manhã comum, sem anúncio grandioso, sem currículo impressionante. Jovem, discreta, roupa simples, postura respeitosa. Disse que precisava do trabalho e que tinha experiência cuidando de casas e crianças. O milionário explicou tudo com frieza, como se estivesse descrevendo um contrato. Falou da limitação da filha, das rotinas rígidas, da necessidade de atenção constante. A mulher ouviu em silêncio. Quando pediu para ver a criança, algo mudou. A menina, que raramente reagia a estranhos, olhou para ela e sorriu. Aquele pequeno gesto bastou para que ele dissesse sim. Mas o medo não foi embora. Antes de continuar essa história, deixa eu te perguntar uma coisa. De onde você está assistindo agora e que horas são aí na sua cidade? Eu gosto muito de ver até onde essas histórias chegam. Aproveita, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. E fica comigo até o final, porque o que acontece mais adiante muda completamente o rumo dessa história. Naquela mesma noite, quando a casa já estava em silêncio e a filha dormia, ele tomou a decisão que acreditava ser definitiva. Comprou câmeras pequenas, quase invisíveis. Instalou uma na sala, outra na cozinha, uma no quarto da criança. Não contou a ninguém. Disse a si mesmo que era apenas por segurança. Apenas até ter certeza de que tudo estava sob controle. No primeiro dia de trabalho oficial da faxineira, ele não estava em casa. Sentado em seu escritório, abriu o aplicativo no celular e passou a observar cada movimento. Viu quando ela guardou a bolsa, quando amarrou o cabelo, quando começou a limpar. Tudo parecia normal. Profissional. Silencioso. Por alguns minutos, ele quase se sentiu culpado por vigiar. Então, a criança chorou. O que ele viu a seguir não parecia errado. Pelo contrário. A faxineira correu até o quarto, pegou a menina no colo com cuidado, falou baixo, com calma. Trocou a fralda, limpou o rosto da criança, ajeitou o cobertor. Nada fora do esperado. Ainda assim, ele continuou assistindo. Algo o mantinha preso àquela imagem. Minutos depois, a mulher fez algo que ninguém havia feito antes. Ela colocou a menina no chão. O coração dele disparou. Aquilo não estava na rotina. Ninguém nunca colocava a filha no chão. A faxineira estendeu um tapete colorido, deitou a criança de bruços e se sentou ao lado dela. Não parecia nervosa. Não parecia insegura. Falava com a menina como quem conversa com alguém que entende. Incentivava, sorria, mostrava brinquedos. O milionário se inclinou para a tela. Ele não sabia ainda, mas naquele instante algo havia sido ativado. As câmeras que deveriam protegê-lo estavam prestes a revelar algo que ele não esperava ver. E o que começava como vigilância silenciosa logo se transformaria na maior ruptura emocional da sua vida. Durante os minutos seguintes, o milionário não conseguiu desviar os olhos da tela do celular. A princípio, seu corpo estava tenso, preparado para intervir a qualquer segundo. Qualquer movimento em falso, qualquer sinal de risco, e ele largaria tudo para voltar correndo para casa. Mas nada de errado acontecia. Pelo contrário. Cada gesto da faxineira parecia calculado, cuidadoso, quase intuitivo. Ela se deitou no chão ao lado da criança, ficando na mesma altura dos olhos dela.
Não havia pressa, nem ansiedade. Apenas presença. Falava com a menina como se estivesse contando segredos importantes, usando um tom calmo, firme, respeitoso. Colocou um brinquedo a poucos centímetros do alcance da criança e a incentivou a esticar os braços. Não forçava. Não exigia. Apenas encorajava. A menina tentou uma vez. Não conseguiu. Tentou de novo. O esforço fez o rostinho corar. O milionário sentiu o peito apertar. Ele conhecia aquele esforço. Já tinha visto médicos e terapeutas tentarem estímulos parecidos, sempre frios, técnicos, apressados. Aquilo era diferente. Havia algo ali que não cabia em protocolos. A faxineira sorriu quando a criança conseguiu tocar o brinquedo com a ponta dos dedos. Não comemorou em excesso. Apenas reconheceu o esforço, como se dissesse que aquele pequeno avanço era natural, possível, esperado. Depois, começou a massagear delicadamente as pernas da menina. Movimentos lentos, firmes, respeitando os limites do corpo frágil. Enquanto isso, cantava baixinho uma música que o milionário nunca tinha ouvido antes. A criança respondeu com um som que ele quase tinha esquecido. Uma gargalhada curta, mas verdadeira. O som atravessou o escritório silencioso como um choque. Ele sentiu os olhos arderem. Desde o acidente, aquele tipo de riso havia desaparecido da casa. A filha parecia ter aprendido cedo demais que o mundo podia ser cruel. A faxineira continuou. Usou objetos simples da casa para estimular a atenção da menina. Uma tampa brilhante, um pano colorido, o reflexo da luz no chão. Tudo virava brincadeira. Tudo virava estímulo. E a criança acompanhava cada movimento com atenção rara. Quando a menina começou a demonstrar cansaço, a faxineira a pegou no colo. Não de qualquer jeito. O apoio do pescoço, a posição do tronco, a forma como segurava as pernas denunciavam algo que o milionário não conseguiu ignorar. Aquilo não era improviso. Havia conhecimento ali. A criança se aninhou no ombro da mulher e fechou os olhos em poucos segundos. Dormiu com uma tranquilidade que não demonstrava há semanas. O milionário respirou fundo pela primeira vez desde que havia aberto o aplicativo. Ele desligou a tela, apoiou o celular sobre a mesa e ficou alguns minutos em silêncio, tentando entender o que tinha acabado de ver. Não havia perigo. Não havia negligência. Não havia nada que justificasse sua paranoia. Ainda assim, uma nova inquietação surgia. Quem era aquela mulher? Nos dias seguintes, ele passou a assistir às gravações com ainda mais atenção. Cada chegada, cada saída, cada interação. A rotina se repetia, mas sempre com pequenas variações. A faxineira adaptava os estímulos, respeitava o ritmo da criança, observava sinais mínimos que ele mesmo nunca tinha percebido. A menina começou a responder mais, a vocalizar sons, a buscar contato visual. O milionário começou a perceber algo que o deixou desconfortável. Ele já não assistia às câmeras apenas por segurança. Assistia porque precisava ver. Porque algo dentro dele começava a mudar, mesmo contra sua vontade. E, sem saber, ele se aproximava de uma verdade que jamais imaginou descobrir. No terceiro dia, o milionário já não fingia para si mesmo que aquilo era apenas vigilância. Ele organizava a agenda do trabalho em torno dos horários em que a faxineira estaria em casa com a filha. Reuniões eram interrompidas, telefonemas ignorados, contratos assinados no automático. Sempre que o celular vibrava com a notificação de movimento detectado, seu coração reagia antes da razão. Ele começou a notar padrões. A faxineira não seguia uma rotina rígida. Observava a criança antes de decidir o que fazer. Se a menina acordava mais sensível, ela diminuía os estímulos. Se parecia mais desperta, aumentava os desafios. Não havia força, não havia pressa. Havia leitura do corpo, da respiração, do humor. Algo que ele nunca tinha visto nem nos melhores profissionais que haviam passado pela casa. Em uma das gravações, a criança chorou de forma diferente. Um choro curto, irritado, frustrado. O milionário se alarmou imediatamente. Mas a faxineira não se apressou. Sentou-se no chão, colocou a menina apoiada em seu colo e esperou. Apenas esperou. Quando o choro cessou, ela falou baixo, como se estivesse validando o sentimento da criança. Depois, fez algo simples, quase invisível. Mudou a posição das pernas, ajustou o apoio do tronco, ofereceu um brinquedo diferente. O choro não voltou. Aquilo incomodou o milionário de um jeito estranho. Pela primeira vez, ele se deu conta de que amava profundamente a filha, mas não sabia como ajudá-la. Passará meses reagindo à dor,
tentando controlar tudo ao redor, acreditando que vigilância era cuidado. Mas ali, diante da tela, via alguém cuidar de verdade. No fim daquela tarde, ele chegou mais cedo em casa. Não anunciou. Entrou em silêncio. Do corredor, observou a sala. A filha estava no chão, apoiada sobre os braços, olhando fixamente para um objeto colorido. A faxineira estava sentada a poucos centímetros, sorrindo com discrição, como se qualquer excesso pudesse quebrar aquele momento. O milionário prendeu a respiração. A menina fez força. O troco tremeu. Os bracinhos se esticaram. Ela não se deslocou muito, mas havia intenção. Pela primeira vez desde o acidente, havia vontade clara de ir em direção a algo. A faxineira não comemorou. Apenas disse, em tom baixo, que estava tudo bem, que ela estava indo muito bem. Quando a menina cansou, a mulher a pegou no colo. A criança descansou a cabeça no ombro dela com naturalidade, como se aquele gesto já fizesse parte de sua vida há muito tempo. O milionário sentiu um aperto difícil de explicar. Não era ciúme. Era algo mais profundo. Era a constatação de que sua filha confiava naquela mulher. Naquela noite, sozinho no quarto, ele voltou a assistir às gravações antigas. Percebeu detalhes que antes haviam passado despercebidos. A forma como a faxineira nunca se referia à criança como doente. Nunca usava palavras de pena. Tratava a menina como alguém capaz. Sempre. Foi ali que a desconfiança mudou de forma. Já não era medo do que a faxineira pudesse fazer. Era medo do que ele ainda não sabia sobre ela. Quem tinha aquele tipo de conhecimento? Quem escolhia trabalhar como faxineira tendo aquela sensibilidade, aquela técnica, aquele cuidado? No quarto da filha, enquanto a observava dormir, o milionário sentiu algo se romper dentro de si. Pela primeira vez em meses, a casa não parecia tão vazia. Pela primeira vez, ele imaginou que talvez não estivesse completamente sozinho naquela dor. Mas toda história construída sobre vigilância cobra um preço. E quanto mais ele observava, mais se aproximava de uma verdade que mudaria não apenas a vida da filha, mas a dele também. A partir daquele dia, o milionário passou a chegar em casa cada vez mais cedo. Inventava compromissos cancelados, delegava decisões importantes aos sócios, desligava o telefone com mais frequência. Dizia a si mesmo que fazia aquilo pela filha, mas no fundo sabia que havia outro motivo. Precisava estar perto. Precisava confirmar, com os próprios olhos, que o que via pelas câmeras não era ilusão. A faxineira mantinha a mesma postura de sempre. Discreta, silenciosa, sem tentar se aproximar dele além do necessário. Nunca fazia perguntas pessoais, nunca pedia nada além do que precisava para trabalhar. Chegava no horário, cuidava da casa, cuidava da criança, e ia embora. Não havia segundas intenções aparentes. Isso, de alguma forma, tornava tudo ainda mais intrigante. Em uma tarde chuvosa, ele ficou observando da porta do escritório enquanto ela trabalhava com a menina na sala. O tapete colorido estava estendido, os brinquedos organizados em volta. A criança parecia mais alerta, mais viva. Os olhos acompanhavam cada movimento. Quando a faxineira se afastava por alguns segundos, a menina resmungava, inquieta. Quando ela voltava, o corpo relaxava. O milionário sentiu um desconforto estranho. Não era rejeição. Era percepção. Pela primeira vez, percebeu que sua filha estava criando um vínculo profundo com alguém além dele. E isso o assustava. Mais tarde, enquanto a faxineira preparava a criança para dormir, ele ouviu algo que o fez parar no corredor. Ela falava baixinho, quase sussurrando. Não eram palavras técnicas, nem frases prontas. Eram promessas simples. Dizia que a menina era forte. Que o corpo dela era inteligente. Que cada pequeno esforço importava. Que ninguém tinha o direito de desistir dela. O milionário sentiu os olhos marejarem. Em meses de consultas médicas, ninguém havia falado daquela forma. Sempre números, laudos, limites. Nunca esperança sem ilusão. Naquela noite, ele abriu o computador e começou a pesquisar discretamente. Não queria parecer invasivo, mas precisava entender. Digitou o nome completo da faxineira, conforme constava no contrato. Não encontrou nada de imediato. Nenhuma rede social ativa, nenhum registro profissional visível. Apenas silêncio digital. Isso inquietou ainda mais. Nos dias seguintes, passou a observar pequenos detalhes. A forma como ela segurava a criança, como posicionava o troco, como massageava as pernas sem causar desconforto. Havia técnica ali. Técnica que não se aprende apenas com boa vontade.
Em um dos vídeos, ele pausou a imagem várias vezes, ampliando o quadro, analisando cada movimento. Aquilo era conhecimento aplicado. Em uma manhã, enquanto tomava um café rapidamente na cozinha, ele decidiu testar. Comentou de forma casual sobre um antigo fisioterapeuta que havia atendido a filha. A faxineira reagiu quase imperceptivelmente. Um microsegundo de atenção a mais. Um ajuste automático na postura da criança logo depois. Pequenos sinais que confirmavam suas suspeitas. Ele não perguntou nada. Ainda. A criança começou a apresentar mudanças claras. Dormia melhor. Chorava menos. Interagia mais. O médico, em uma consulta de rotina, comentou que o desenvolvimento dos membros superiores estava acima do esperado. O milionário não soube o que responder. Apenas assentiu em silêncio, sentindo um misto de alívio e confusão. Em casa, naquela noite, ele voltou a assistir às gravações. Não com o olhar desconfiado de antes, mas com atenção quase reverente. Percebeu algo que o fez engolir em seco. Em vários momentos, a faxineira olhava diretamente para a criança e sorria de um jeito que não parecia profissional. Era afeto genuíno. Cuidado que vinha de um lugar profundo. Foi então que ele entendeu que estava diante de alguém que carregava uma história própria. Uma história que não aparecia em currículos nem em entrevistas. Uma história que explicava por que aquela mulher fazia tanto por uma criança que nem era sua. Mas toda história escondida, cedo ou tarde, exige ser revelada. E o milionário sentia que se aproximava do momento em que precisaria perguntar aquilo que vinha evitando desde o início. Quem era, de verdade, a mulher que cuidava da sua filha? A decisão de perguntar não veio de uma vez. Ela se formou lentamente, como tudo naquela casa desde o acidente. O milionário adiava o momento, dizendo a si mesmo que não era da sua conta, que bastava saber que a filha estava bem. Mas a verdade era outra. Ele precisava entender. Não por controle, mas porque algo dentro dele começava a se mover em uma direção que ele ainda não sabia nomear. Na manhã seguinte, chegou em casa mais cedo do que o habitual. A faxineira estava na sala, sentada no chão, com a criança apoiada em almofadas. Não percebeu a presença dele de imediato. Estava concentrada, observando cada reação, cada pequeno movimento. Quando a menina conseguiu sustentar o troco por alguns segundos a mais do que o normal, a mulher sorriu com um orgulho contido, como se aquele progresso fosse algo íntimo, quase sagrado. Ele pigarreou de leve. A faxineira levantou os olhos, surpresa, mas não assustada. Cumprimentou-o com respeito, como sempre. Nada em sua postura denunciava nervosismo. Aquilo o desarmou. Sentaram-se à mesa da cozinha enquanto a criança dormia no berço. O silêncio se estendeu por alguns segundos longos demais. Ele começou falando de coisas pequenas, do trabalho, do trânsito, de compromissos adiados. A faxineira respondia com educação, mas sem se aprofundar. Até que ele resolveu ir direto ao ponto. Disse que tinha percebido a forma como ela cuidava da filha. Que aquilo ia além do esperado para alguém contratada apenas para limpeza e apoio doméstico. Não acusou. Não questionou. Apenas constatou. Perguntou, com cuidado, onde ela havia aprendido tudo aquilo. A mulher abaixou o olhar. O silêncio que se seguiu não foi constrangido, foi pesado. Quando voltou a falar, a voz saiu mais baixa, mas firme. Contou que havia iniciado um curso na área da saúde anos antes. Que não havia concluído. Que a vida tinha tomado outro rumo. Não entrou em detalhes. Disse apenas que tinha aprendido muito antes mesmo de qualquer faculdade, por necessidade. Ele percebeu que havia dor ali. Dor antiga, não resolvida. Não insistiu. Mas aquela resposta confirmou o que ele já suspeitava. A faxineira não estava improvisando. Ela carregava uma história que explicava cada gesto, cada cuidado, cada escolha. Nos dias que se seguiram, o vínculo entre a criança e a mulher se intensificou. A menina passou a vocalizar mais, a demonstrar preferência clara. Quando ouvia a porta se abrir no horário em que a faxineira chegava, seu rosto se iluminava. Quando a mulher ia embora, o choro vinha mais rápido. Aquilo deixou o milionário dividido entre gratidão e medo. Gratidão porque via a filha viva novamente. Medo porque sabia que aquele vínculo poderia se romper a qualquer momento. Numa noite silenciosa, ele voltou a assistir às gravações antigas. Percebeu algo que o fez parar o vídeo. Em vários momentos, quando pensava estar sozinha com a criança, a faxineira fechava os olhos por alguns segundos enquanto a embalava. Como se pedisse força. Como se carregasse um peso invisível.
Foi ali que ele entendeu que não estava apenas protegendo a filha ao vigiar aquela mulher. Estava invadindo uma história que não lhe pertencia. E essa percepção trouxe uma culpa nova, inesperada. Mas ainda havia um segredo maior, algo que nem ele nem a criança sabiam. Algo que, quando viesse à tona, mudaria para sempre a relação entre os três. Naquela semana, algo começou a mudar de forma definitiva dentro do milionário. Já não era apenas curiosidade ou gratidão. Era um sentimento mais profundo, mais difícil de admitir. Ele passou a observar a faxineira não apenas pelo que fazia, mas pelo que ela carregava. Havia uma tristeza contida em seus gestos, uma maturidade que não combinava com a idade. Como se tivesse vivido perdas demais cedo demais. A filha, por outro lado, parecia florescer. Cada dia trazia uma pequena conquista. Sustentava o troco por mais tempo, usava os braços com mais força, reagia aos estímulos com atenção crescente. O médico voltou a comentar, em tom cauteloso, que o desenvolvimento estava acima do esperado para o quadro clínico. Não falou em milagres. Mas falou em possibilidades. O milionário saiu daquela consulta em silêncio, sentindo algo que não sentia desde antes do acidente. Esperança. Uma esperança frágil, que ele tinha medo até de nomear. Em casa, passou a conversar mais com a faxineira. Coisas simples. Perguntava se o dia tinha sido tranquilo, se a criança tinha comido bem, se dormira direito. A mulher respondia com respeito, mas também com naturalidade crescente. Ainda assim, mantinha uma distância cuidadosa, como se soubesse exatamente até onde podia ir. Em uma tarde particularmente quente, ele chegou mais cedo e encontrou as duas na sala. A criança estava apoiada sobre os braços, olhando para um brinquedo colocado um pouco mais distante. O milionário parou na porta, observando em silêncio. A faxineira se aproximou da menina, falou algo baixo, quase inaudível. Incentivo. Confiança. A criança fez força, o corpo tremendo levemente, e conseguiu se deslocar alguns centímetros. O milionário sentiu as pernas fraquejarem. Não era muito. Mas era mais do que jamais tinham visto. Ele se afastou antes que fosse notado. Precisava ficar sozinho com aquele sentimento. Pela primeira vez desde a morte da esposa, sentiu que talvez o futuro não estivesse completamente fechado. Naquela noite, sozinho no quarto, voltou a acessar as câmeras. Mas algo estava diferente. Ele percebeu com clareza desconfortável que já não assistia por medo. Assistia porque queria entender. Porque precisava ver aquela mulher cuidar da filha para acreditar que aquilo era real. Foi então que decidiu pesquisar novamente. Dessa vez com mais profundidade. Digitou o nome completo dela, cruzou dados, buscou registros antigos. Demorou. Mas encontrou algo. Um registro acadêmico antigo, interrompido. Área da saúde. Foco em reabilitação infantil. O coração bateu mais forte. Tudo começava a fazer sentido. Os movimentos, a segurança, a forma como ela lia o corpo da criança. Mas uma pergunta se impunha com força crescente. Por que alguém com aquele conhecimento escolheria trabalhar como faxineira? O que teria acontecido para empurrá-la para longe da própria vocação? Ele fechou o computador com um peso no peito. Sabia que estava se aproximando de uma verdade sensível. Uma verdade que poderia aproximá-los ou afastá-los de forma irreversível. E, mais cedo ou mais tarde, ele teria que ouvir essa história da boca dela. A conversa aconteceu numa noite inesperadamente silenciosa. A criança havia dormido cedo, exausta depois de um dia de estímulos intensos. A casa estava tomada por uma calma rara, quase frágil. O milionário chamou a faxineira para a cozinha com um gesto simples, sem solenidade. Preparou o café. Não era um interrogatório. Era um convite. Ela sentou-se à mesa com postura atenta, as mãos apoiadas no colo. Ele percebeu o cansaço em seu rosto, não físico, mas emocional. Como se estivesse sempre carregando algo pesado sozinha. Ele respirou fundo antes de falar. Disse que tinha notado seu cuidado com a filha, que aquilo não era comum. Disse que tinha encontrado registros antigos sobre seus estudos. Não acusou. Apenas colocou a verdade sobre a mesa. Por alguns segundos, ela permaneceu em silêncio. O olhar fixo na xícara, como se as palavras precisassem ser organizadas antes de sair. Quando começou a falar, a voz saiu firme, mas baixa. Contou que havia iniciado um curso na área de reabilitação infantil anos antes. Estava perto de concluir quando tudo desmoronou. Uma perda na família. Uma responsabilidade inesperada. A necessidade de escolher entre estudar e sobreviver. Falou de um irmão mais novo.
Uma criança que nasceu com limitações severas. Disse que aprendeu a cuidar dele muito antes de qualquer sala de aula. Que cada técnica, cada estímulo, cada massagem vinha da tentativa desesperada de dar a ele uma chance melhor. Quando o irmão morreu, levou com ele não apenas uma vida, mas um projeto inteiro de futuro. O milionário ouviu em silêncio absoluto. Não interrompeu. Não tentou consolar. Apenas ouviu. Cada palavra parecia encaixar perfeitamente no que ele vinha observando há semanas. Aquela mulher não cuidava da filha dele por obrigação. Cuidava por identificação. Por amor transferido. Por uma dor que ainda não tinha cicatrizado. Ela disse que quando viu o anúncio da vaga, soube que precisava tentar. Não pelo salário, mas porque aquela criança precisava de alguém que acreditasse nela. Alguém que não a tratasse como um diagnóstico. Pediu desculpas por não ter contado antes. Disse que tinha medo de ser rejeitada. Medo de parecer inadequada. Medo de perder a única chance de estar ali. O milionário sentiu algo se quebrar dentro do peito. Não era pena. Era respeito. Um respeito profundo, quase reverente. Ele percebeu naquele instante que aquela mulher havia entrado na vida deles não por acaso, mas por necessidade mútua. Quando a conversa terminou, não houve promessas nem decisões. Apenas um silêncio diferente, mais leve. Um entendimento tácito. Ao se levantar para ir embora, a faxineira parou na porta da cozinha. Disse apenas que agradecia pela confiança. Uma palavra simples, mas carregada de significado. Naquela noite, o milionário não acessou as câmeras. Pela primeira vez desde que as instalara, não sentiu necessidade. Dormiu com uma sensação estranha de paz, sem saber que aquele alívio seria breve. Porque quando a confiança começa a substituir o controle, o medo da perda se torna ainda maior. E o próximo acontecimento colocaria tudo aquilo à prova. Nos dias que se seguiram àquela conversa, a atmosfera da casa mudou de forma sutil, mas profunda. Não havia mais a mesma distância fria entre eles. O milionário passou a observar a faxineira com um olhar diferente, livre da suspeita que antes contaminava tudo. Ainda assim, um segredo permanecia vivo, escondido atrás das paredes, gravando cada movimento. As câmeras continuavam ali. E ele não tinha coragem de falar sobre isso. A criança, por sua vez, parecia sentir a mudança antes de qualquer adulto. Estava mais tranquila, mais comunicativa. Os choros diminuíram. Os momentos de frustração passaram a ser mais curtos. A menina buscava a presença da faxineira com intenção clara. Quando ela se afastava por alguns minutos, o corpo da criança reagia. Quando voltava, relaxava. O vínculo era inegável. Em uma tarde de sexta-feira, o milionário chegou em casa mais cedo do que o habitual. Encontrou a faxineira sentada no chão da sala, organizando brinquedos, enquanto a criança dormia encostada em seu colo. A cabeça apoiada com confiança, o corpo solto, sem tensão. A cena o paralisou no corredor. Aquilo não era apenas cuidado. Era entrega mútua. Ele percebeu que estava se acostumando com aquela presença. Com o som da voz dela na casa. Com o cheiro do café feito no fim da tarde. Com a sensação de que alguém dividia o peso do mundo com ele. Essa constatação o assustou. Ainda não tinha superado a perda da esposa. Ainda carregava culpa por qualquer sentimento que se aproximasse de algo novo. Naquela noite, sozinho, ele abriu o aplicativo das câmeras mais uma vez. Mas o que sentiu não foi controle. Foi vergonha. Cada imagem parecia agora uma invasão. Um limite ultrapassado. Ele fechou o aplicativo abruptamente, o coração acelerado. Sabia que aquele segredo tinha prazo de validade. No dia seguinte, algo inesperado aconteceu. A criança teve uma crise. Não de dor, mas de frustração. Chorava alto, inconsolável. Nenhum brinquedo parecia suficiente. A faxineira tentou acalmá-la, mudou estímulos, ofereceu colo. Nada funcionava. O milionário, em pânico, se aproximou. Pela primeira vez, a criança não se acalmou com ele. A faxineira respirou fundo. Sentou-se no chão com a criança, apoiou-a com firmeza e falou algo baixo, quase inaudível. O tom não era de consolo. Era de orientação. Lentamente, o choro diminuiu. A criança respirou melhor. O corpo relaxou. O milionário sentiu um nó na garganta. Não era rejeição. Era a prova de que aquela mulher havia se tornado essencial. Mais tarde, enquanto a faxineira se preparava para ir embora, a criança começou a chorar novamente. Um choro diferente. De separação. Esticou os braços, buscou o colo dela.
A faxineira hesitou, olhou para o milionário, como se pedisse permissão. Ele assentiu em silêncio. Quando a criança se acalmou em seus braços, algo se tornou claro demais para ser ignorado. Aquela relação tinha ultrapassado o limite do profissional. E ele precisava decidir se teria coragem de enfrentar a verdade inteira ou se continuaria escondido atrás de telas e câmeras. O equilíbrio frágil que haviam construído estava prestes a ser testado. E a próxima revelação não viria por escolha, mas por descoberta. O fim de semana passou pesado, arrastado por pensamentos que o milionário não conseguia organizar. As câmeras continuavam ali, silenciosas, observando tudo. Ele evitou abrir o aplicativo, mas a simples consciência da existência delas já era suficiente para tirar sua paz. Pela primeira vez, sentiu que aquilo que começou como proteção havia se transformado em traição. Na segunda-feira, a faxineira chegou no horário de sempre. Cumprimentou-o com educação, perguntou rapidamente pela noite da criança e seguiu para a rotina. Nada em sua postura indicava desconfiança. Isso tornou tudo ainda mais difícil. O milionário percebeu que estava vivendo uma mentira silenciosa. Uma confiança construída sobre algo que ela desconhecia completamente. A criança, naquele dia, estava mais sensível. Chorava com facilidade, demonstrava frustração quando não conseguia executar algum movimento. A faxineira ajustou a rotina, diminuiu os estímulos, ofereceu mais colo. Em determinado momento, a menina estendeu os braços em direção a ela com urgência, ignorando completamente a presença do pai. Aquilo não doeu. Aquilo revelou. Ele se afastou, dando espaço, mas por dentro algo se rompeu. Não era perda. Era medo. Medo de que aquela mulher, tão essencial agora, pudesse ir embora se soubesse a verdade. Medo de perder não só quem cuidava da filha, mas quem havia devolvido vida àquela casa. No meio da tarde, algo aconteceu. A faxineira estava no quarto da criança quando percebeu um pequeno ponto luminoso piscando de forma intermitente no abajur. Aproximou-se por curiosidade. Inclinou a cabeça. Tocou o objeto. O coração acelerou quando reconheceu o formato. Uma câmera. Pequena. Disfarçada. O ar pareceu desaparecer do quarto. Ela saiu lentamente, com o objeto escondido na mão, o corpo rígido, o rosto pálido. Caminhou pela casa em silêncio absoluto. Olhou ao redor com outros olhos agora. Foi até a sala. Encontrou outra, embutida no relógio. Depois, na cozinha. No corredor. Todas estrategicamente posicionadas. Quando o milionário entrou na sala, encontrou a faxineira parada, segurando uma das câmeras. Não havia lágrimas. Não havia gritos. Apenas um olhar ferido, profundo, definitivo. Ela perguntou se aquilo era real. Não levantou a voz. Não acusou. Apenas perguntou. Ele tentou falar, mas as palavras não saíram. O silêncio respondeu por ele. A faxineira respirou fundo. Disse que entendia o medo de um pai. Disse que entendia a dor da perda. Mas disse também que nada justificava aquilo. Que confiança não se constrói vigiando. Que tudo o que ela havia compartilhado, cada gesto de cuidado, cada pedaço da própria história, havia sido feito acreditando que estava em um espaço seguro. A criança começou a chorar no quarto. A faxineira se ajoelhou, abraçou a menina, pediu desculpas em voz baixa, como se estivesse se despedindo. Depois se levantou, pegou a bolsa e caminhou até a porta. Disse que não poderia continuar ali. Que precisava ir embora antes que aquilo se tornasse ainda mais doloroso. Ele tentou impedir. Tentou explicar. Tentou pedir tempo. Mas já era tarde. A porta se fechou com um som seco, definitivo. A casa voltou ao silêncio que ele conhecia bem. Mas agora, não era apenas vazio. Era consequência. E aquele foi apenas o começo da maior perda que ele ainda enfrentaria. As primeiras horas após a saída da faxineira foram irreais. O milionário permaneceu sentado no sofá da sala, olhando para a porta fechada, como se ela fosse se abrir a qualquer momento. O silêncio da casa não era novo, mas agora tinha outro peso. Não era o silêncio do luto antigo. Era o silêncio de algo que havia sido quebrado por escolha própria. A criança chorou por horas naquela noite. Um choro diferente, insistente, quase desesperado. Ele tentou de tudo. Colo, brinquedos, músicas, palavras suaves. Nada funcionava. A menina estendia os braços em direção ao vazio, buscava alguém que não estava mais ali. Quando finalmente adormeceu, foi de exaustão, não de conforto. Na manhã seguinte, ele acordou com os olhos ardendo. Não havia dormido.
Preparou o café automaticamente, sem perceber o gosto, sem notar o tempo passar. Quando entrou no quarto da filha, sentiu um aperto imediato. O olhar da criança estava apagado. Não havia curiosidade. Não havia resposta aos estímulos que antes a animavam. Era como se algo dentro dela tivesse se retraído. Ele tentou repetir alguns exercícios que havia observado pelas câmeras. Colocou o tapete no chão, posicionou brinquedos, falou com a filha. Mas nada fluía. Faltava algo essencial. Não era técnica. Era presença. No segundo dia, ele ligou para o trabalho e disse que não iria. No terceiro, fez o mesmo. A rotina começou a desmoronar. A casa estava limpa, organizada, mas vazia de sentido. A cada canto, havia sinais da ausência. O pano dobrado de um jeito específico, o brinquedo deixado sempre no mesmo lugar, o cheiro de café no fim da tarde que não voltaria. A criança passou a rejeitar comida. Chorava ao ser colocada no chão. Recusava estímulos. À noite, acordava gritando. O nome da faxineira começou a surgir entre balbucios confusos, repetidos, carregados de necessidade. Cada vez que aquilo acontecia, o peito do milionário se contraía. No quarto dia, ele tentou contratar outra pessoa. A mulher chegou nervosa, sem saber exatamente o que fazer. Quando se aproximou da criança, a reação foi imediata. Choro intenso, rigidez no corpo, rejeição completa. Não durou uma hora. Ele entendeu ali que não se tratava de substituição. Não se tratava de função. Aquela mulher havia se tornado referência emocional. E ele havia destruído isso. Naquela noite, sozinho na sala, ele reuniu todas as câmeras. Colocou uma a uma sobre a mesa. Observou os pequenos objetos que acreditou serem proteção. Pegou um martelo da caixa de ferramentas. Com o primeiro golpe, sentiu algo se soltar dentro de si. Com o segundo, a raiva deu lugar à culpa. Com o terceiro, a decisão. Quando terminou, os restos estavam espalhados pelo chão. Não havia mais vigilância. Não havia mais controle. Apenas a clareza tardia de que confiança não se constrói observando de longe. Mas a pergunta que agora o consumia era outra. Ainda havia tempo para reparar o que ele havia quebrado? Na manhã seguinte, o milionário acordou com uma decisão tomada. Não havia mais espaço para hesitação. A casa estava em silêncio, mas agora aquele silêncio exigia ação. A filha dormia mal no berço, o rosto cansado, os pequenos movimentos inquietos denunciando que algo dentro dela ainda buscava segurança. Ele passou a mão pelos cabelos, respirou fundo e entendeu que não podia mais esperar que o tempo resolvesse o que ele mesmo havia causado. Deixou a criança sob os cuidados temporários da mãe, algo que não fazia desde o acidente. No caminho até o apartamento onde a faxineira havia dito que morava, sentiu um nó constante no estômago. Não sabia se ainda seria recebido. Não sabia sequer se ela aceitaria ouvi-lo. Mas precisava tentar. Pela filha. E por ele. O prédio era simples, distante da realidade em que ele vivia. Tocou o interfone. Ninguém respondeu. Subiu as escadas, bateu à porta. O silêncio respondeu de novo. Um vizinho informou, com naturalidade, que ela havia sido despejada naquela mesma semana. Disse que a mulher tinha saído chorando, levando poucas coisas, sem saber para onde ir. A culpa o atingiu com força total. Ele percebeu que, além de quebrar a confiança, havia colocado aquela mulher em uma situação ainda mais vulnerável. Saiu dali sem destino certo, mas com uma ideia fixa. Precisava encontrá-la. Passou o resto do dia ligando, perguntando, cruzando informações. Descobriu, depois de muito insistir, que ela havia mencionado um abrigo temporário na Zona Leste. Dirigiu até lá no fim da tarde. O lugar era simples, cheio, barulhento. Pessoas andando de um lado para o outro, histórias difíceis estampadas em cada rosto. Foi ali que a viu. Ela estava sentada em uma cama estreita, segurando algo entre as mãos. Uma foto. Ele reconheceu imediatamente. Era a filha. Uma foto que havia ficado na geladeira da casa, esquecida no dia da confusão. Aquela imagem apertou o peito dele como nada antes. Chamou o nome dela com cuidado. A faxineira levantou os olhos devagar. O choque deu lugar à dor. Ela tentou se virar, evitar o contato, mas ele se aproximou. Disse que sentia muito. Disse que tinha errado. Disse que tinha confundido proteção com controle. Falou da filha, do choro, da regressão, do vazio que havia se instalado na casa desde que ela se fora. Ela ouviu em silêncio, as lágrimas escorrendo sem resistência. Quando falou, disse que o que mais doeu não foram as câmeras,
mas a sensação de nunca ter sido realmente vista como pessoa. Disse que havia se permitido sentir, confiar, se apegar. E que aquilo tinha sido arrancado de forma brusca. Ele se ajoelhou diante dela. Pela primeira vez, não como patrão, não como homem poderoso, mas como alguém quebrado. Disse que precisava dela. Que a filha precisava dela. Que ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para reconstruir a confiança, mesmo que isso levasse tempo. Mesmo que ela dissesse não. O silêncio que se seguiu foi longo. Mas não era vazio. Era decisão sendo formada. Ela fechou os olhos por alguns segundos. Respirou fundo. Disse que não sabia se conseguiria confiar de novo. Mas disse também que a filha dele não merecia pagar pelo erro de um adulto. E que talvez, só talvez, ainda houvesse algo que pudesse ser salvo. Ele sentiu as pernas fraquejarem de alívio e medo ao mesmo tempo. Sabia que aquele não era um recomeço fácil. Era apenas a chance de tentar. E, às vezes, é tudo o que se tem. O retorno à casa não foi imediato nem simples. A faxineira não voltou no mesmo dia. Disse que precisava de tempo. Precisava pensar. Precisava entender se conseguiria atravessar novamente aquela porta sem sentir que estava entrando em um lugar hostil. O milionário aceitou em silêncio. Pela primeira vez, não tentou controlar o ritmo de nada. Naquela noite, ele voltou para casa sozinho. A filha dormia no quarto da avó. A mansão parecia ainda maior, ainda mais vazia. Ele caminhou pelos cômodos devagar, percebendo detalhes que antes ignorava. O tapete colorido dobrado no canto da sala. Os brinquedos organizados de um jeito específico. Pequenas marcas de uma presença que havia transformado aquele espaço em lar. Na manhã seguinte, o telefone tocou cedo. Era a faxineira. A voz ainda carregava cautela, mas não havia frieza. Disse que voltaria. Não como antes. Voltaria para ajudar a criança. O resto precisaria ser reconstruído com tempo, respeito e verdade. Quando ela entrou pela porta naquela tarde, a filha reagiu imediatamente. O corpo se agitou, os olhos se abriram, um som confuso escapou da boca pequena. A criança estendeu os braços com urgência, como se temesse que aquela presença desaparecesse novamente. A faxineira se aproximou devagar, ajoelhou-se, esperou. Quando pegou a menina no colo, o choro cessou quase instantaneamente. O milionário observava à distância, sentindo o peso de tudo que quase perdeu. Não se aproximou. Não interrompeu. Deu espaço. Aquela reconexão precisava acontecer sem interferência. Nos dias que se seguiram, a rotina foi retomada com cuidado. A faxineira manteve os estímulos, respeitou o ritmo da criança, mas agora havia algo diferente. Um limite claro. Uma atenção redobrada. Ela não se permitia mais relaxar completamente. O vínculo estava ali, mas ainda ferido. Mesmo assim, a criança voltou a progredir. Recuperou o interesse pelos brinquedos, voltou a sorrir, a vocalizar sons mais claros. O médico, em nova consulta, comentou que os avanços continuavam surpreendendo. Falou em plasticidade, em respostas positivas ao ambiente. O milionário ouviu tudo com gratidão silenciosa. Em casa, ele começou a fazer algo que nunca tinha feito antes. Participar. Sentava no chão durante as atividades. Observava, aprendia, perguntava. Não para controlar, mas para compreender. A faxineira explicava com paciência, mostrando como pequenos ajustes faziam diferença. Pela primeira vez, ele sentia que não estava apenas pagando alguém para cuidar da filha. Estava aprendendo a ser pai de verdade. A confiança não voltou de uma vez. Mas começou a se reconstruir nos detalhes. Nos horários respeitados. Nas conversas honestas. No fato de que agora não havia nada escondido. As câmeras tinham sido destruídas. E, com elas, uma parte da culpa. Ainda havia dor ali. Ainda havia medo. Mas também havia algo novo crescendo lentamente. Uma sensação de que aquela família, formada de forma improvável, ainda tinha chance de se reinventar. E o que viria a seguir colocaria essa reconstrução à prova de uma forma que nenhum deles esperava. O teste veio de onde nenhum deles esperava. Numa tarde aparentemente comum, durante uma consulta de rotina, o médico pediu novos exames. O tom era cauteloso, profissional demais para não despertar apreensão. Disse que havia sinais contraditórios. Alguns reflexos surgiam onde antes não existiam. Outros permaneciam ausentes. Não fez promessas. Apenas disse que era cedo para qualquer conclusão definitiva. O milionário saiu do consultório com o coração acelerado. A faxineira mantinha o olhar firme,
mas ele percebeu a tensão em seus ombros. Ela conhecia aquele tipo de expectativa. Conhecia o perigo da esperança mal administrada. Em casa, tentou manter a rotina estável, sem criar ansiedade na criança. Continuou com os estímulos, mas com cuidado redobrado, respeitando cada limite. Naquela noite, quando a casa silenciou, a faxineira sentou-se sozinha na sala. Olhava para o tapete no chão, para os brinquedos espalhados, como se revisasse mentalmente cada escolha. O milionário se aproximou devagar. Sentou-se ao lado, sem tocar. Disse apenas que estava com medo. Medo de criar expectativas e vê-las ruir. Medo de machucar a filha mais uma vez. Ela respondeu com honestidade. Disse que não acreditava em milagres fáceis. Disse que progresso não era linha reta. Mas disse também que havia visto coisas acontecerem quando havia amor, estímulo e tempo. Não prometeu que a criança andaria. Prometeu apenas que não desistiria dela. Nos dias seguintes, a tensão foi substituída por foco. A faxineira intensificou atividades, sempre respeitando os sinais de cansaço. O milionário passou a participar mais ativamente. Observava cada tentativa, cada microavanço. A criança começou a sustentar o corpo por períodos maiores. Apoiada nos braços, demonstrava controle que antes não existia. Em uma tarde silenciosa, algo diferente aconteceu. A criança apoiou as mãos no sofá e fez força com o tronco. As pernas tremeram levemente. Não sustentaram peso, mas reagiram. Um reflexo mínimo, quase imperceptível. A faxineira congelou. O milionário sentiu o coração disparar. Ela não comemorou. Não disse nada. Apenas continuou, como se aquilo fosse parte do processo. Mais tarde, sozinha, deixou escapar lágrimas silenciosas. Não de euforia. De alívio. A tensão culminou semanas depois, numa pequena reunião em casa. O médico havia pedido que observassem algo específico. A criança, agora mais forte nos braços e tronco, estava sentada no chão com apoio mínimo. Brincava, ria, interagia. O ambiente estava calmo. Sem pressão. De repente, ao tentar alcançar um brinquedo distante, ela se apoiou de forma diferente. O corpo se inclinou. O pé tocou o chão com mais firmeza do que nunca. 1 segundo. 2. O suficiente para todos prenderem a respiração. Ela não ficou em pé. Não andou. Mas reagiu. Para o médico, aquilo significava algo importante. Para o milionário, significava tudo. Não era o fim da jornada. Era a confirmação de que ainda havia caminho. E, mais importante, de que ele não estava mais sozinho para percorrê-lo. A faxineira olhou para ele, pela primeira vez desde a descoberta das câmeras, sorriu sem reservas. Um sorriso pequeno, mas cheio de verdade. O tipo de sorriso que diz que, independentemente do resultado final, algo já havia sido conquistado. A reconstrução não era apenas física. Era emocional. E naquele instante, ambos souberam que, acontecesse o que acontecesse dali em diante, aquela história já havia mudado todos eles para sempre. O tempo seguiu seu curso, mas nada naquela casa voltou a ser como antes. Não por causa da dor, e sim por causa da transformação. O milionário já não era o homem que acreditava que controle significava cuidado. Aprenderá, da forma mais difícil, que amor exige risco, confiança e humildade. E a faxineira já não se via apenas como alguém de passagem. Estava ali por escolha, não por necessidade. A criança continuou evoluindo. Alguns dias eram melhores, outros mais difíceis. Houve retrocessos, frustrações, noites longas. Mas também houve conquistas. Sustentava o troco com firmeza, deslocava-se pelo chão com autonomia, reagia aos estímulos com alegria genuína. O riso voltou a ecoar pela casa, preenchendo espaços que antes eram ocupados apenas por lembranças. O médico foi claro em uma das últimas consultas. Disse que ninguém poderia garantir até onde aquela evolução chegaria. Mas disse também que o desenvolvimento emocional e cognitivo da criança estava acima do esperado. Que ela crescia segura, confiante, conectada. E isso, segundo ele, fazia toda a diferença. Em casa, a rotina havia se transformado em algo compartilhado. O milionário sentava no chão, errava, aprendia, tentava de novo. Já não se escondia atrás de telas. Olhava nos olhos. A faxineira orientava, mas também confiava. O cuidado não era mais unilateral. Era conjunto. Em uma tarde tranquila, enquanto a criança brincava no tapete, ela se apoiou no sofá, fez força com o corpo e ficou de pé por alguns segundos. Não foi um milagre cinematográfico.
Não houve música, nem gritos. Houve silêncio. Um silêncio reverente. O suficiente para todos entenderem que algo importante estava acontecendo. Ela caiu logo depois, rindo, sem medo. O milionário se ajoelhou, emocionado. A faxineira respirou fundo, contendo as lágrimas. Não comemoraram em excesso. Sabiam que aquele momento não precisava de exagero para ser grandioso. Mais tarde, sentados na sala, o milionário agradeceu. Não de forma formal. Agradeceu pela filha. Pela casa. Pela segunda chance. Disse que havia aprendido mais sobre amor em poucos meses do que em toda a vida. A faxineira ouviu em silêncio e respondeu que também havia encontrado ali algo que julgava perdido. Um sentido. A relação entre eles não foi nomeada naquele momento. Não precisava. Havia respeito, cuidado e uma conexão construída sem pressa. O futuro não estava escrito. Mas, pela primeira vez, ele não sentia medo disso. A criança engatinhou até eles, apoiou-se nas pernas do pai e da mulher que cuidava dela, e sorriu. Um sorriso simples, cheio de presença. Era o suficiente. E talvez essa fosse a maior lição de toda aquela história. Que proteção sem confiança vira prisão. Que amor verdadeiro não vigia, acompanha. E que, às vezes, aquilo que começa com medo termina em transformação. Você acha que ele agiu certo ao esconder as câmeras no início? Você teria conseguido perdoar depois de uma quebra de confiança assim? E o que você faria no lugar dessa mulher? Teria ido embora ou teria dado uma segunda chance? Me conta nos comentários. De onde você está assistindo agora?